A paz. Você que contribui ativamente, com muito carinho, em prol do reino, eu quero dizer que essa videoaula é para você. Na aula anterior, na aula 2, nós falamos sobre a sua escolha em referente ao chamado pastoral, liderança ministerial. Quero compartilhar aqui o testemunho do pastor César, que fala sobre um calor, o seu chamado diante de um momento de culto, e Deus o chamou. E eu oro já, não somente pelo pastor César, mas também tantos outros pastores, que o calor, a chama, cada dia possa inflamar o coração de cada um de nós. Hoje nós vamos falar um pouco sobre família pastoral. Eu quero falar sobre um dado que nós fizemos na nossa pesquisa, onde 81,7% das famílias pastorais elas têm sofrido junto com o seu pastor. Nós queremos também falar sobre algumas estratégias que o pastor deve usar referente à sua família. E no final nós temos uma tarefa que é muito importante, eu quero que você fique até o final, tá bom? Não saia daí. Todas essas aulas que nós temos ministrado aqui, elas estão também baseadas no nosso livro, que eu acho que você deve ter baixado. Se você não, se você não baixou ainda, aqui, mais abaixo aqui, você vai encontrar o link. Baixe o seu livro, vale a pena você ter, tá bom? E nela nós descobrimos que como a família está imbricada, junto com o pastor, e 81,7% está sofrendo com a relação de sofrimento do pastor. É quase que inevitável o pastor não passar isso para a sua família. Porém, existem algumas estratégias que nós vamos conversar. Um dos problemas que eu visualizo, que eu coloco também no livro, é quando o pastor ele recebe a ordenação, a oração, a unção para poder ser o pastor, o ministro daquele lugar, daquela igreja, ele veste uma farda, a farda do pastor. E o problema é que ele não tira essa farda. Ou seja, ele constantemente está com essa farda. Algumas profissões elas têm isso, de continuamente estar com essa farda, mas tem muitas, a grande maioria ela não tem isso. Então o pedreiro ele é pedreiro só quando está no seu trabalho, o enfermeiro ele é enfermeiro quando está no seu trabalho, mas o pastor não, ele não tira essa farda. É tanto que quantas vezes você está andando por aí, vai ao shopping, vai à praia, vai num teatro, vai em qualquer lugar e as pessoas não sabem nem o seu nome. Eles se chamam de pastor ou de pastora, Então, isso faz com que nós não venhamos tirar o nosso crachá, a nossa farda e fazemos da nossa casa, preste bem atenção nisso, e fazemos da nossa casa mais um escritório da igreja, onde a família participa de todas as atividades. Eu lembro, eu prestava serviço de uma empresa, essa empresa ela prestava serviço para uma outra empresa, e era na área de telecom e fornecimento de internet. E é interessante porque as pessoas hoje têm dificuldade de não viver sem a internet, é o que nós vamos chamar de ubiquidade, essa é outra aula. E eu lembro que faltou a internet, caiu a internet, e as pessoas iam até o local, isso já de domingo, ia até o local querendo a internet. Não tinha como, porque o profissional não estava de plantão, ou seja, eles tiveram que esperar até o outro dia, até o profissional chegar para poder fazer, no caso, a ligação dos equipamentos. O que eu quero dizer com isso é que eu já ouvi muitos casos de pastores que saem de madrugada para resolver problemas da igreja. Pastores que estão com a sua família. Recentemente eu ouvi estava com a sua família, estava no almoço de domingo e daqui a pouco tem que sair para resolver um problema da igreja. Então, justamente como eu disse, não tira essa farda a respeito, pastor. Eu entendo que cabe em outro momento nós falarmos muito mais aprofundado sobre isso, sobre alguns perigos. Mas passa pela família as situações em que ele não tem a quem recorrer, não tem a quem conversar, e aí ele vai para a família e desabafa junto com a família. Só que alguns entes da família eles não têm estrutura, e aí cria uma aversão. Então a dica que eu vou dar é a seguinte: primeiro,
A sua esposa é a sua esposa. Ela tem que ser a sua amiga, tem que ser a sua cúmplice. Ela tem que ser sua parceira realmente. Mas cuidado para não sobrecarregá-la. Então, analise se determinados assuntos é interessante comunicá-la. E se é interessante ainda que seus filhos estejam presentes. Porque, como eu disse, você pode criar uma aversão diante do ministério, da igreja ou algo desse tipo. A dica também que eu vou dar é que você entre em acordo com ela. Exemplo, de domingo, um almoço em família, vale a pena falar sobre problemas de igreja? Será que todas as vezes que você chegar em casa, você tem que falar sobre uma situação de um membro da igreja? De alguém que pecou, de alguém, enfim, que trouxe algum tipo de frustração? Então, estabeleça tempo. Não, eu tenho minha esposa, não tem como desvencilhar, então eu vou utilizá-la sim, mas de forma mínima, para que ela também não venha ter toda uma sobrecarga, e aí vocês possam orar juntos, né? Isso é muito importante. Mas, sim, uma recomendação fortíssima. Tente evitar o compartilhamento com seus filhos e aqueles que são da família, mas não têm maturidade espiritual. Tá certo? Uma outra coisa também que é importante é que, pastor, Deus chamou você como pastor. Às vezes, nós temos uma cultura, aqui no Brasil tem uma cultura, em que toda esposa de pastor chama-se pastora, né? É tanto que a minha esposa é chamada de pastora e ela não é pastora, ela não tem um chamado pastoral, por mais que ela venha ser uma pessoa muito piedosa. Mas uma coisa que eu sei é que Deus a chamou para ser minha esposa. E eu a amo como minha esposa. Se Deus chamá-la como pastora um dia, que assim seja. Mas eu amo ela sendo a minha parceira. A igreja tem sido beneficiada porque a minha esposa cuida bem do pastor da igreja. É preferível que ela seja a melhor esposa do que a pior pastora. Eu falo isso porque muitas vezes a igreja coloca um peso sobre a esposa, como sendo uma pastora, e o pastor também coloca o peso sobre a sua esposa, querendo que ela seja, né, pastora. Eu fico muito feliz, eu tenho vários amigos, né, que são casados, são pastores, e é linda a caminhada deles como pastores mesmo, né, consagrados, ordenados, né, são pastores. E eu louvo a Deus por isso. Né? Então, essa fala, ela é importante para os dois, é o cônjuge. Né? Então, quando os dois são pastores, também precisa desses acordos. Né? Então, nesse momento, não vamos conversar sobre o ministério. Né? Se vocês são pastores, né, são líderes do ministério, enquanto casal, enquanto família, façam acordos para que, em determinados momentos, venham se poupar em relação aos assuntos ministeriais. Como eu disse, eu vejo muitas famílias pastorais envolvidas diretamente ao ministério. Um é músico, o outro é ministro, o outro é líder de missões, o outro é pastor, e aí muitas vezes, quando se juntam, é para conversar sobre o ministério. Muito bem, pessoal, falamos sobre o ministério, vamos agora falar sobre outros assuntos. Faça isso. Eu tenho uma tarefa para você. Após esse vídeo, eu quero que você vá até o seu cônjuge, seu esposo, sua esposa, e você vai, ou de forma presencial, se ela estiver perto de você, ou por telefone, e você vai dizer que a ama, que o ama, mais do que a própria igreja. Por que essa tarefa? Porque muitas vezes a família ela não se sente amada por você, porque considera que a igreja é a outra, né? A igreja é com quem você tem tido maior relacionamento e assim faz com que se sinta menos amado. Então você vai dizer para ela, para ele, você, olha, eu quero dizer que você é o amor da minha vida, né? Que coisa linda, e que a igreja não é mais amada, né, por você do que a sua família. Tá certo? Depois que você fizer isso, se você for ainda mais corajoso, corajosa, coloque aqui nos comentários, né, como foi essa experiência, porque eu acho que vai ajudar muitos outros pastores também. Tá bom? Deus abençoe você e até a próxima aula.